Fala galerinha, aquele abraço, e aí, tudo bem? Vamos aí a mais uma videoaula de geografia, onde hoje falaremos sobre continentes e ilhas. Bom gente, os continentes, eles são formados aí pelas terras emersas, mas vocês sabem o que significa terras emersas? Bem, muito simples, gente. As terras emersas são aquelas terras que estão localizadas aí acima do nível do mar, né? Mais precisamente dentro desse contexto. Elas são divididas em 6 grandes continentes. Desses 6 grandes continentes, 4 deles têm aí a letra A como inicial. Olha como é fácil. América, África, Ásia e Antártida, certo? Então, restando apenas mais 2, que são Oceania e o continente mais rico e industrializado do planeta, Europa, totalizando aí os 6 continentes. Essa divisão foi criada, pessoal, considerando aí os critérios históricos, culturais, econômicos e políticos, e por isso ela é chamada de divisão política, né? Quando você visualizar um mapa com os continentes, ele é um tipo de mapa político. Esses continentes, pessoal, eles abordam aí algumas características em comum. Vamos iniciar falando da América. A América é o continente mais extenso do planeta quando olhamos um mapa de norte a sul. Isso mesmo, a América ela é dividida em 3 partes, né? A América do Norte, formada pelos Estados Unidos, o México e também o Canadá. A América Central, que tem aí, portanto, os países ali do Caribe, e a América do Sul, formada aí por 13 países, né? Dentre eles podemos aí destacar o Brasil como o maior país da América do Sul, mas temos aí países importantes como a Argentina, né? O Chile, o Uruguai, o Paraguai, né? Que também compõem, né? A Colômbia, que também compõe aí a América do Sul. Lembrando aí, gente, que a América, em seu contexto, ela é dividida nessa divisão física aqui em 3 continentes, América do Sul, América Central e América do Norte. Tá? Mas quando formos analisar o nível de desenvolvimento econômico e social, a América vai receber uma outra classificação, que seria a América Latina, tá? Com os países mais pobres e os países em desenvolvimento, ok? E eles têm aí uma característica que eles foram aí colonizados por Espanha e Portugal. E os países, né, que são considerados da América anglo-saxônica, que teve aí um processo de povoamento diferente, como é o caso dos Estados Unidos e do Canadá, né, que é a região mais rica e industrializada do continente. A maior parte da população da América do Sul vive em áreas urbanas, no entanto, não são semelhantes. Nós vamos ter áreas aí que se referem às condições de vida da população, tá? Muitos são marcados aí por enormes diferenças econômicas, né, e sociais, né? Temos aí países, né, muito pobres, como é o caso do Haiti, que é um dos países mais pobres do mundo, que fica na América, né? E vamos ter aí países altamente ricos e industrializados, como é o caso dos Estados Unidos. E mesmo esses países ricos, eles também vão ter aí os seus problemas sociais e os seus problemas econômicos dentro de seu próprio território. Bom, pessoal, o continente africano ele se destaca por ser aí, o segundo continente mais populoso do planeta e também por apresentar o maior número de países, tá? Apesar de ser um continente com menor proporção de pessoas residindo em áreas urbanas. E isso se dá devido aí à grande quantidade de pessoas que trabalham aí em áreas rurais e que tem a agropecuária, que tem aí, portanto, a agricultura com um ritmo acelerado. Existem grandes centros urbanos na África, com cidades aí sendo aí, girando aí, ultrapassando os 10 milhões de habitantes, como Cairo, que é a capital do Egito, Lagos, capital da Nigéria, e também regiões aí na África do Sul, né, na República Democrática do Congo, dentre outros países que possuem um elevado nível de urbanização. O continente possui muitas riquezas minerais, pessoal. É muito comum vocês verem filmes aí tratando das riquezas minerais do continente africano, e intensamente explorado aí pelos estrangeiros europeus,
em um passado não muito distante colonial e por empresas estrangeiras como as chinesas. Há países que se destacam economicamente, temos aí a África do Sul, que sediou a Copa do Mundo de 2010, Nigéria e o Egito com um nível de industrialização e desenvolvimento econômico bastante elevado. A Nigéria destaca-se por ser a grande produtora de petróleo, tá? E fazer aí a parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. De maneira geral, os países africanos eles possuem aí, baixos índices de desenvolvimento social e econômico. Fome, doenças acabam atingindo grande parte da população africana, principalmente em países mais pobres, né? A Somália, a Etiópia, Serra Leoa. Estima-se que eles vivam com menos de $1 por dia. Nos últimos anos, os países africanos eles têm aí apresentado uma melhoria nesses índices sociais e econômicos, mas ainda assim apresentam um grande problema quando o assunto é qualidade de vida da população africana. Ao falarmos da Europa, pessoal, a Europa é o continente em que a maioria dos países apresenta um grande nível de desenvolvimento social e econômico, com uma qualidade de vida muito boa para a população. Destaque aí para o Reino Unido, né, compondo aí, portanto, a Inglaterra, a Alemanha, a França, que são aí os países com maior nível de desenvolvimento e também, mas claro, né, toda a região, não foge à exceção, tem seus graves problemas também sociais e econômicos, como conflitos dentro do território. Lembrando que a Europa, os europeus no passado, lá no século XV, colonizaram a América e a África, tá? E também parte da Ásia, levando para, né, esses povos, trazendo até nós, né, valores culturais, étnicos e religiosos. A Europa possui um bloco político e econômico, gente, denominado de União Europeia. É bastante importante, onde que nesse quesito da União Europeia não há barreiras alfandegárias, não há barreiras para o comércio entre os países que dele fazem parte. Alguns, inclusive, né, que integram, adotam uma moeda, né, única, que é o euro. Isso facilita demais, porque os países que compõem a União Europeia têm aí facilidades, né, no quesito do fluxo de mercadorias, tá, de pessoas e de capital. Há manifestações na Inglaterra porque o Reino Unido realizou um referendo aí, ainda no ano de 2016 e optou por sair, né, da União Europeia, né, e parte da população era contra a saída, portanto, da Inglaterra e acabou realizando diversos movimentos na Europa. Um dos grandes problemas da Europa é a xenofobia, que é a aversão ao que vem de fora, ao estrangeiro. Então diversos movimentos também dentro do território europeu. Isso é muito forte em diversos países, inclusive nos países de ponta, como a França, temos um nível de movimento, né, e conflitos muito fortes relacionados também, infelizmente, à xenofobia. Mas no contexto geral, os países europeus apresentam aí um elevado padrão de vida, tanto em níveis de desenvolvimento social e econômico, como também em IDH. O continente asiático, ele tem a maior área do território mundial, né? 60% da população da Terra, é o continente mais populoso do planeta. Isso se deve aí, né, principalmente à China e à Índia, que ultrapassam o 1 bilhão de habitantes. A economia da Ásia ela é muito diversificada. Nós vamos ter regiões aí com um grande desenvolvimento industrial, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul, dominando aí o mundo das tecnologias, mas muitos outros, né, enfrentam aí problemas sociais, né, como é o caso aí, portanto, do Paquistão, de Bangladesh, dentre outros. A própria Índia, né, tem uma situação muito complicada com relação ao nível de desenvolvimento social. E claro, temos o grande gigante asiático, né, nos últimos anos, que é a China, né, que cresce absurdamente, né, no cenário mundial relacionado aí ao crescimento econômico. É no continente asiático que está também o Oriente Médio. Vocês já ouviram falar no Oriente Médio? Bom, esses países possuem cerca de 50% das reservas de petróleo de todo o planeta. Apesar de sua grande riqueza de petróleo, eles enfrentam grandes problemas
relacionados aí à carência de água potável, tensões e conflitos por motivos econômicos ou até mesmo pela influência étnica e religiosa. Diversas guerras, né, já foram realizadas dentro desse território. Nós vamos ter aí áreas que sofrem bastante com relação a esses conflitos. O sul e o sudeste asiático são áreas de constante instabilidades geológicas, com áreas que estão sujeitas aí a erupções vulcânicas e também aos terremotos que podem provocar grandes tragédias. O exemplo disso foi o terremoto que chegou no Nepal no ano de 2015 e que deixou 1.800 mortos, tá? E 5.000 feridos, além de destruir também inúmeras regiões, inclusive a capital do país. Maremotos que ocorrem, terremotos que ocorrem no território do Japão também, que são muito fortes. Então isso se dá devido aí à instabilidade geológica. O Japão, por exemplo, e o seu território está inserido em cima do Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de maior ocorrência de movimentos sísmicos, de abalos sísmicos do planeta. A Oceania é um continente formado por grandes e pequenas ilhas. Podemos destacar a Austrália, que tem aí cerca de 96% do território da Oceania, a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Os demais componentes da Oceania são milhares e milhares de pequenas ilhas, tá? E elas são divididas aí em Micronésia, Macronésia e Polinésia. Dois países desse continente compõem um elevado padrão de vida, que são a Austrália e também a Nova Zelândia. Os demais países são considerados aí emergentes e estão em constante crescimento econômico. Nós vamos ter também a Antártida, que está localizada na região mais fria do planeta, no Polo Sul. Sobre esse continente encontra-se uma enorme camada de gelo com espessura média de 2 quilômetros, que concentra aí o equivalente a 70% da água doce do planeta. Já as ilhas são as porções de terras emersas cercadas por águas, de um oceano, mar, rio ou lago. Elas podem ser pequenas ou grandes. Tá? O arquipélago é um conjunto de ilhas, tá? Um conjunto geral, formado aí por inúmeras ilhas, e o arquipélago no litoral da Bahia de Abrolhos é formado por 5 ilhas, por exemplo, fica no Brasil. O Japão é outro exemplo de arquipélago que reúne aí 4 ilhas grandes e milhares de ilhas pequenas que formam aí o seu território. Bom, pessoal, as ilhas elas são continentais quando se localizam nas proximidades de um continente. As ilhas são oceânicas quando elas não têm ligação com os continentes. E há 2 tipos de ilhas oceânicas, que são as ilhas coralíneas, que são atol, e as ilhas vulcânicas, quando procedem, portanto, de erupções vulcânicas. Bom, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje.